boa noite a todos, aos que estão nos ouvindo, que possam nesse momento então, para darmos início às atividades da noite, possamos iniciar com uma prece. Então, aonde você estiver, neste momento é importante silenciar a alma e nos conectar com Jesus. Então pedimos ao nosso governador deste planeta, a Jesus amado, que derrame um manto de misericórdia sobre toda a humanidade, que nesse momento tão difícil que estamos vivendo, possamos estar cientes do amparo que vem do alto, confiando nas leis de Deus, que a espiritualidade de amor, do bem, invada a cada lar. É importante nós mentalizarmos os nossos familiares junto de nós, pedindo que a luz se faça. E desta forma, serenados, tranquilos, envolvidos numa corrente de amor, porque o pensamento é tudo e nos unirá, nós iniciamos as atividades de exposição doutrinária na data de hoje. Que Jesus esteja conosco, que assim seja. Então, uma boa noite a todos. Hoje, com o tema Problemas do Mundo, achei bastante propício esse tema para o momento em que nós estamos vivendo. E não somente devido à pandemia, que todos nós estamos envolvidos, muitas vezes com medo, temerosos, angustiados, mas os problemas do mundo vão muito além do que nós estamos vivendo hoje. Talvez essa pandemia desperte em nós algumas consciências, mas percebemos que os problemas do mundo são muito maiores e são muito mais. Nós continuamos com o problema da fome, a miséria, pessoas morrem de fome todos os dias. Nós continuamos com o problema de destruição do nosso planeta através da ganância do homem. Continuamos com problemas de violência que assolam diariamente vidas e que nos escraviza também em nossos lares. Mas aí nos questionamos, o mundo está doente. Mas por que vivemos essa turbulência? Qual o motivo que nós estamos tendo para viver esses problemas todos? E a doutrina dos Espíritos nos ajuda, nos esclarece. E aí Kardec classifica os mundos, porque sabemos que nesse universo gigantesco de bilhões de galáxias, não podemos ser os únicos que vivem aqui. Então, Kardec nos classifica os mundos de acordo com a evolução de cada ser. Então, iniciamos com os mundos primitivos, ou seja, mundos onde prevalece o instinto, a lei do mais forte, mundos que nós já conseguimos transpor. Nós hoje estamos vivendo um mundo de expiações e provas. Essa é a categoria da Terra. E o que é expiações e provas? O próprio nome já nos alerta de que nós temos que expiar as nossas dificuldades e aprender, ou seja, colocar em prova muitas coisas pelas quais nós viemos como forma de melhoramento. É onde ainda o mal predomina sobre o bem. No momento em que nós, como é o momento agora, estamos mudando para um mundo de expiações e provas e entraremos para um mundo de regeneração, essa turbulência se faz necessária, como se fosse um filtro.
E muitas vezes é a dor que nos desperta, nos traz a consciência da nossa existência, para onde é que nós vamos, o que estamos fazendo aqui. Infelizmente, não seria necessário se nós aprendêssemos com as lições, com a sabedoria que nos chega a todos nós. Se nós pudéssemos vivenciar o Evangelho do Cristo, que já nos traz os seus conhecimentos, a sua boa nova, a boa notícia, há mais de 2000 anos. Então, quando nós conseguirmos nessa mudança alcançarmos um mundo de regeneração, as pessoas que ainda estão na evolução de fazer o mal não poderão mais reencarnar no planeta Terra. Então, nesse momento, esse tipo de evolução será onde o bem já prevalece sobre o mal, mas ainda o mal existirá. E na realidade, o mal existe porque nós somos maus. Depois desta evolução, que são milhares de anos, nós entraremos então para os mundos ditosos ou felizes. Aí sim, onde o mal não existe. E continuando a nossa evolução, chegaremos nos mundos celestes ou os mundos divinos, onde o bem reina soberanamente. Olha que bacana. A nossa evolução é bela e temos que confiar nessa nossa caminhada. Mas enquanto nós estamos aqui, a grande pergunta é que nós podemos fazer: se existem tantos problemas no mundo, como mudar o mundo? De que forma nós podemos mudar este mundo? E a grande verdade é que nós, na realidade, o mundo é o quê? É o nosso ambiente, é aonde nós vivemos. Jamais poderemos acreditar que as mudanças ocorrerão de fora, como se um dia nós acordássemos, abriríamos a janela e o mundo seria diferente, porque a mudança começa conosco. Então, analisando o ambiente, se nós reunirmos milhões de espíritos desequilibrados, que é o que nós temos hoje, nós teremos um ambiente em desequilíbrio. Embora, se nós reunirmos aqui na Terra milhões de espíritos fraternos, teremos um mundo com fraternidade. Então, não haverá outra Terra se nós não mudarmos os homens. E o tema da noite nós desenvolveremos através da mensagem de Bezerra de Menezes, no livro O Espírito da Verdade, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. No início, onde Chico começou a psicografia, ele nos traz uma mensagem maravilhosa e muito atual. E o tema é Problemas no Mundo. Vamos analisar parágrafo por parágrafo, e nós começamos assim a mensagem. O mundo está repleto de ouro, ouro no sol, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. E nessa análise, nós temos a certeza de que o nosso planeta Terra é extremamente rico. Minerais, vegetação, tudo nós temos à nossa disposição. Mas, apesar de tudo isso que nos é dado, através da ganância humana, nós ainda temos misérias no mundo. Então, não é o ouro, não é o dinheiro, porque ele existe, que resolveria o problema da miséria. Continua Bezerra dizendo-nos de que o mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. E aí, quando a gente faz alguma viagem, principalmente uma viagem aérea, ou uma viagem que nós andamos quilômetros naqueles campos afora, ou apenas no avião, quando olhamos para baixo, percebemos como é grande esse nosso planeta, como é grande o planeta Terra. E mesmo assim, com essa grandeza
nos falta espaço para as pessoas. Então, será que é falta de espaço ou excesso de cobiça do homem? Bezerra continua nos avisando de que o mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. E aí nós fazemos uma análise de que nunca tivemos tantas possibilidades de nos educarmos. Nós temos diversas universidades, possuímos cursos online, possuímos bibliotecas online, onde tudo é gratuito. Temos à nossa disposição um universo de informações. Dentro dos museus, a nossa cultura, conhecemos a nossa essência, a nossa vinda, aprendemos com a nossa história. Dentro da cultura da ciência, como o homem já desenvolveu a ciência para auxiliar-nos a viver mais, a vivermos melhor. Temos em todas as áreas facilidades. A tecnologia nos traz a comodidade de podermos ter mais tempo para nós, onde a máquina de lavar roupa, o micro-ondas e tantos outros coisas que estão à nossa disposição diariamente, permite que nós possamos ter mais tempo para aprender, para a leitura, para o convívio. Mas, mesmo assim, ainda continuamos egoístas. A cultura das opiniões. Hoje todos nós temos na nossa mão um smartphone, um telefone que nos conecta com o mundo. Acontece alguma coisa no outro lado do mundo, em instantes nós estamos sabendo. Então é a internet, a televisão, são jornais, todas as formas de comunicação, de informação. Mas será que essas tecnologias, essa cultura, será que nos transformou? Ainda percebemos o quanto continuamos com esse mal, como fala o Evangelho, segundo o Espiritismo, que o mal da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Então não é falta de escola, não é falta de meios de nos informarmos, de percebermos as histórias que acontecem no mundo todo. Porque apesar disso tudo, nós continuamos brigando pelo pote. E esse desenho não é o pote da manteiga, mas nós continuamos brigando egoisticamente, inclusive com familiares, porque sempre nós queremos uma parte maior. Nós continuamos não percebendo a dificuldade do outro, porque se nós possuímos o nosso guarda-chuva, a nossa proteção, muitas vezes esquecemos daquele que não tem a proteção, que não tem a comida, que não tem a roupa quente. Nós ainda, no nosso convívio diário, talvez queremos todo o cobertor para o nosso lado. É claro que é uma brincadeira, mas a gente muitas vezes ri de fatos pequenos, mas que comprovam como num relacionamento, muitas vezes queremos só um lado, não queremos ceder em nada. Então, estamos distraídos sem perceber o outro. E, infelizmente, quando vem a miséria, quando vem a dificuldade, como nós estamos vivendo hoje, quando vem uma catástrofe, seja uma enchente, seja um tsunami, um incêndio, é o momento em que nós saímos de nós mesmos, dessa nossa concha, desse nosso egoísmo, e nós conseguimos perceber o irmão. Nós estendemos a mão a ele sem perguntar a conta bancária, o sobrenome. Nós somos iguais, nós percebemos que somos iguais, independente da nossa postura social, se somos doutores ou não, somos todos irmãos. Então a dor muitas vezes nos ensina.
Continuamos com Bezerra nos dizendo de que o mundo está repleto de teorias. Teorias nas escolas filosóficas, nas religiões, mas as teorias não resolvem o problema do desespero. E aí nós começamos a avaliar de que hoje a ciência nos traz muitas teorias, inclusive a teoria de como surgiu o planeta, da evolução do homem. Nós temos a certeza de como é que nós estamos andando e evoluindo. Sabemos a nossa origem, conhecemos o que significa dentro da ciência o ar, o vento, como é que funciona os mares, a lua. Temos milhares de teorias que podem nos auxiliar a compreender o nosso eu. As teorias de escolas filosóficas, quantas teorias hoje para ajudar o ser humano, para que ele se sinta melhor, seja pensamento positivo, seja hoje o próprio coaching que está ajudando as pessoas a se modificarem, cursos infinitos, livros, milhares de livros para que o homem descubra a si mesmo, teorias da psicologia. Nunca tivemos tantas teorias para o homem se descobrir e mudar. Teorias das religiões. Quantas religiões possuímos, quantas igrejas temos, com diversos pensamentos, mas todos levam à mesma crença, que é uma crença em Deus, que é fortalecer a nossa fé. E nós continuamos, apesar de tantos templos, de tantas religiões, com tanta facilidade de entender o Evangelho, continuamos com um vazio existencial, com essa coisa que nos incomoda, que não preenche a nossa felicidade, que nos traz uma essência, uma certeza da nossa vida, do porquê estamos aqui. E isso demonstra o número cada vez maior de suicídios que acometem a humanidade. Esses dados são de 2014 e o Brasil está em 8º lugar, tendo 11.821 pessoas na época que cometeram o suicídio no ano. O suicídio já mata mais jovens do que o HIV. O suicídio teve um aumento de mais de 25%, e ele será, conforme muitos mentores nos orientam, de que será o mal do século. 2050 em diante, nessa transição que estamos vivendo, onde há uma pressão íntima de querer nos conhecer e de entender as fragilidades humanas, as misérias humanas começam a nos tocar. E aí, quando não temos um equilíbrio, quando não temos uma fé, nós sucumbimos à desistência, prejudicando não somente a pessoa que comete o suicídio, mas a dor que movimenta as pessoas que estão ao redor deste ser. Bezerra nos fala de que o mundo está repleto de organizações administrativas, econômicas, sociais. Com todas as organizações continuamos com o problema do crime. Então fazemos uma análise de como nós mudamos e temos pessoas que trabalham nessa área, dentro das ONGs, trabalhando com o tráfico, tentando trazer vida, fazer com que as crianças não entrem nesse aspecto nessa vida cruel. Temos tribunais onde trabalham a questão do direito do homem, trabalhando pela dignidade de um recomeço. Temos assistência, assembleias administrativas trabalhando através de leis para que seja eliminado os assassinatos, a violência. Temos milhares de instituições para ajudar as pessoas e mesmo assim continua a violência dentro dos lares, a violência no trânsito, a violência com as pessoas se agredindo, a não aceitação do outro como ele é. E temos então muitas organizações
organizações e mesmo assim a humanidade não consegue evoluir. Continua a mensagem dizendo que para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, ou seja, a ignorância no sentido de não nos darmos conta, não conhecermos e ignorarmos o que gera a miséria, é a ignorância dos reais valores do espírito. A maioria dos encarnados acredita que o valor ainda está no ouro. A sede pelo ouro alimenta a miséria. Queremos ter mais do que precisamos, e aí faltará para o outro. Na mensagem de Chico Xavier, ele nos coloca de que inúmeros homens atacados pelo vírus da avareza muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhe eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda. Essa mensagem nós encontramos no livro Vinha de Luz. Então, na realidade, nessa nossa materialidade, nós queremos conquistar ou comprar o amor das pessoas. Então, existe uma frase que eu gosto muito de citar, que quando a pessoa não sabe amar, ela precisa ter. Ela acha que o poder fará com que aproxime as pessoas. Na realidade, esse poder material, ou esse poder de cargo, aproximará uma perversão para que as pessoas tenham vantagens, mas não trará o amor e a admiração pessoal por essa pessoa. E continua a mensagem que para dissipar essa sombra da cobiça que gera a ilusão, o mundo está cheio de espaço, mas a cobiça é responsável pela ilusão do que eu possuo. Então é tão transitório as coisas materiais. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, não adianta nós queremos levar as escrituras da nossa casa, no apartamento, a escritura do nosso sítio, enfim, não adiantará essas escrituras para nada, porque a única coisa que vai fazer sentido é o que nós fizemos com a nossa vida de bem para o outro, o que nós mudamos, o que nós construímos, sim, a construção que ajudou ao próximo e a construção de nós mesmos no bem. Para extinguir o monstro do egoísmo que promove a guerra. Então, qual é o maior obstáculo ao progresso? Como nos fala o Evangelho, é o orgulho e o egoísmo. Refiro o meu progresso moral, porquanto intelectual se efetua sempre. O homem sempre está evoluindo intelectualmente, mas não basta evoluirmos somente intelectualmente, precisamos ter equilíbrio, o moral e o intelectual, para que possamos remover de nós essa chaga do egoísmo. Continua a mensagem dizendo que para anular o verme do desespero que promove a loucura, então perde-se a fé, nesse amaranhado de desespero, perde-se a fé, vem a depressão, perde-se a esperança, vem o desespero e vem a loucura, que são os desequilíbrios psiquiátricos. E sabemos que os desequilíbrios psiquiátricos será a maior doença que acometerá a humanidade. Hoje ainda são os problemas cardíacos, mas, infelizmente, estamos passando para a primeira frente, para o primeiro lugar, os problemas de desequilíbrio, de ansiedade, problemas de depressão, problemas de toque, problemas infinitos da área da psicologia. E para remover o charco do crime que carrega o infortúnio, qual é que é o remédio? Ele fala, o único remédio eficiente é. Qual será o remédio para a gente curar tudo isso, né? Então nos fala, não é aumentar o espaço, a gente viu que espaço nós temos. Não é conquistar mais ouro, porque o ouro não nos traz
não nos preenche o nosso íntimo, não nos traz a felicidade. Não é criar mais instituições, não é criar mais universidades, não é conquistar mais diplomas. Então, qual seria o remédio para remover o charco do crime e dos infortúnios que cometem a humanidade? É o Evangelho de Jesus no coração humano. Durante 2000 anos, nós acreditamos que o Evangelho de Jesus é um livro de Jesus que temos para ler de joelhos e rezar, como se fosse somente uma prece, ir à igreja, cantar e adoração. Viemos uma tradição de cumprir dogmas e rituais, então a gente lê, a gente se ajoelha e a gente faz lá o procedimento e vai embora. Mas não é isso o Evangelho. O Evangelho é para ser vivido, é para que nós possamos aprender e exercitar a mensagem do Cristo. Então, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, a questão 625, pergunta a Kardec, a espiritualidade: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem que é Jesus. Então, quando nos fala que nós temos que nos inspirar em Jesus, que é o governador deste planeta, que é o mestre dos mestres, na sua contribuição, nas suas verdades, nós temos que aprender com Ele, porque Ele nos trouxe tantas revelações que é para o nosso bem. Então, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, o que falta para todos nós? Porque nós conhecemos o Evangelho de Jesus. Sabemos que devemos amar ao próximo, a Deus por todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se somente esse ensinamento, basta um ensinamento, conseguíssemos nós praticá-lo verdadeiramente, o mundo já estaria em transformação. E como nos é difícil, porque nós já ouvimos isso, sabemos de cor. E o que nos falta? A coragem da mudança, eliminando o orgulho e o egoísmo que está concentrado em nosso íntimo. Então o Evangelho é um código moral universal, é aprender o perdão, aprender a caridade, aprender a amar. Nós não sabemos amar. Então, sejamos assim valorosos, entendendo a doutrina espírita que desentranha da letra na construção da humanidade nova. Então, pergunta na questão 800, não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Será que nós não vamos mudar, o Espiritismo não vai nos ajudar a fazer essa mudança? E aí a resposta é de que a transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente se pode operar. Então nós estamos nesse estágio. Começamos com o estágio onde tivemos Moisés, na sua doutrina rigorosa, de olho por olho, dente por dente, mas era necessário naquele período. Quando houve uma evolução moral, já tivemos a oportunidade de receber Jesus, que fez uma grande revolução, igualdade para as mulheres, amor ao próximo, dividindo as riquezas, percebendo as fragilidades, não julgando ao ser humano, mostrando o quanto somos frágeis e imperfeitos e perdoando sempre. Então já estamos numa outra vivência. E agora, o Espiritismo, que nos traz a base do entendimento através da ciência, através da filosofia, junto com o Evangelho de Jesus, faz com que haja uma movimentação onde não podemos mais parar ou desistir.
e ela é gradual, mas nós temos que iniciar isso. Nós não estamos aqui na Terra em férias. Temos uma grande oportunidade e única, porque conforme o enunciado, espíritos que não perceberem que têm que iniciar essa mudança íntima, não terão oportunidade de voltar à Terra. E voltarão para mundos primitivos, onde talvez a dificuldade lhe fará despertar a consciência. Então, o momento é esse. Como nos fala, é o presente. O presente é um presente de Jesus, de Deus para conosco, onde nós devemos utilizar no nosso aprendizado, na nossa modificação constante. Não sairemos daqui santos, mas o nosso objetivo é, através da nossa vivência, sairmos daqui melhores. É nós termos a oportunidade de olhar para trás e percebermos que subimos os degraus, que estamos no caminho, que falta muitos com certeza, mas nós não estamos parados. Irradiando então concluindo a nossa mensagem de Bezerra, nos fala que irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito e novidade de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Então, nós encerramos nosso questionamento, a nossa exposição doutrinária, perguntando: onde estão os problemas do mundo? Onde estão esses problemas? Está no homem, está em nós. Que possamos seguir o Evangelho e nos tornarmos homens de bem. Que no momento em que nós continuarmos a viver o Evangelho, nessa mudança, procurando o bem dentro de nós, transformaremos a Terra. Iniciamos essa mudança em nosso lar, com o convívio com nossos filhos, com nosso marido, com os colegas de trabalho, com as pessoas aquelas que são difíceis na nossa vida, que nos estão ali pela prova, para que nos testem o tempo todo a nossa paciência, porque é uma escola. Começamos assim nossos lares, junto de nós, e veremos então um mundo melhor. Que Jesus nos envolva nessa tarefa muitas vezes difícil, mas sabemos que Ele está conosco, e quando nós nos envolvermos na sua mão, encontraremos o caminho que nos levará ao equilíbrio. Que assim seja.